Olá, essa é a última vez que eu lhes falo sobre as perversões. Da próxima vez, nós vamos abordar um pouco a questão da angústia causada pela fobia, né, ou pelas fobias. Mas eu escolhi falar sobre as perversões de uma outra maneira dessa vez. Eu vou falar de uma boa saída para o campo da perversão, né? Para aqueles que estão no campo da perversão. E essa saída se apresenta pela via da escrita. Muitos autores, muitos escritores de renome, posso citar a princípio Marquês de Sade, talvez o mais famoso deles, né? Faz do ato da escrita uma saída para a sua perversão, um modo de lidar com a questão da perversão. Outros autores também. Eu vou citar, portanto, a propósito disso, um livro que eu gosto muito, Gide, Genet e Mishima, de Catherine Milhaud, uma escritora e psicanalista francesa, que se dedica nesse livro a analisar esses modos perversos cuja saída, né, é pela via da escrita. Então, é importante nós termos clareza que quando se usa o termo perversão, não se coloca a questão da perversão no campo pejorativo, não é disso que se trata, não vai se tratar as perversões de modo pejorativo, mas entender que é um modo de estruturação psíquica. O perverso não é perverso porque ele quer, é porque ele não tem outra saída, outra possibilidade. Então, são sujeitos que transmutam o sofrimento em gozo e que transformam a falta num sentimento de plenitude. Dito isto, como a escrita pode efetivamente dar a essa erotização da pulsão de morte que se apresenta nas perversões por conta de uma falta de um investimento paterno, uma falta de uma presença do desejo vivo de um pai, por que esses sujeitos erotizam a pulsão de morte, né? Por que eu digo que erotizam a pulsão de morte? Porque o destino desses sujeitos, a vida desses sujeitos, não é um mar de rosas, muito pelo contrário. Gide, como diz Catherine Milhaud, um danado agraciado. Genet, um danado encarcerado. E Mishima, alguém que encontra no ato último do suicídio um gozo supremo. Então, não são destinos felizes, né? Eles não fazem o que eles fazem ou o que eles pensam, o modo como eles funcionam psiquicamente, isso não é nenhuma alegria, muito pelo contrário. Eu diria até que há uma melancolização enorme por não ter outra possibilidade do que a de lidar, né, com o sexo da maneira como eles lidam, a sexualidade do modo como eles lidam. A vida desses sujeitos é uma vida de luto, uma vida onde ou houve um luto muito precoce ou houve um abandono muito precoce. Gide, desde muito cedo, se viu às voltas, né, com essa transmutação, né, desse sofrimento em gozo, quando ele, muito jovenzinho, se vê como objeto de gozo da tia
e vai eleger Madeleine, sua mulher e também sua prima, como seu objeto de amor. Porém, o objeto de desejo ele vai encontrar na periferia, nos jovens, nos rapazes. Genet, idem bidem, né? E vai sofrer inúmeros encarceramentos por conta desse gozo subversivo que só encontra, pelo menos pontualmente, algum tipo de satisfação com o bas-fond. Não existe outra maneira de dizer. Com as criaturas que habitam as sombras da sociedade. E por essa razão ele sofre inúmeros encarceramentos. E ele escreve sobre isso e fala disso. Mishima, que encontra na traição suprema de seu imperador a tradição e as questões referentes à lei que vigorava no seu país. Ele considera que o imperador é um traidor supremo e a sua inconformidade com os rumos que foram dados ao seu país encontra na exaltação do corpo e no ato supremo do suicídio uma forma de aplacar esse enorme sofrimento e a impossibilidade, portanto, de fazer luto. Ora, o que a escrita pode fazer por sujeitos como esses? Existe também um outro escritor que encontra na sua pena uma forma de, no ato da escrita, de algum modo tentar aplacar esse gozo sem limites. Lautréamont. Todos esses autores vão de alguma maneira nos dizer que não só eles, mas qualquer sujeito tem fantasias transgressivas. A diferença é que o perverso é aquele que age, enquanto o neurótico é aquele que sonha com a perversão. O que isso quer dizer? Quer dizer que justamente o perverso é aquele que levanta o véu do pudor. O que significa dizer isso? Significa dizer que ele não encontra nas leis do convívio limites para o seu gozo. E ele é também aquele que na verdade, ele é o que menos goza. Ele é aquele que é gozado pelo outro, porque há ali um imperativo de tal ordem que ele não consegue, de modo algum, fugir a esse ato. Entretanto, a escrita permite, eventualmente, que os sujeitos consigam, pelo menos temporariamente, enquanto escritores, no ato da escrita, encontrem algum tipo de parada, né, de break para o seu gozo. Esses escritores vêm nos dizer algo sobre a condição humana. Eles vêm nos dizer que justamente em todas as estruturações existe sofrimento. Em todos os modos de comparecimento do sujeito, deste que é submetido à fala e à linguagem, esses modos de estruturação sempre se dão pela via da dor de existir, da dor de não saber o que fazer com a sua condição de humano. Portanto, eu encerro essas conversas sobre as perversões dizendo que, ok, existem situações extremas e existem sujeitos, sim, cujos atos exigem, né, da sociedade
que eles sejam retirados do convívio. Mas, na verdade, eles precisam muito mais de escuta e tratamento do que punição. A sua própria condição, não só de perversos, mas de submetidos a esse gozo sem limites, já é uma punição. Até a próxima, onde nós vamos conversar sobre as fobias. Até lá!